Dando continuidade, então, à atividade 9 ainda, ele pede mais algumas coisinhas, né? Ele diz assim, ó, em f de x igual a a elevado a x, e a função exponencial, o que acontece com a curva da função quando o valor de a está entre 0 e 1 e vamos diminuindo cada vez mais? Então, toda vez que esse a for um número que estiver entre 0 e 1, nós vimos que o gráfico ele será uma função decrescente, né? Então, aqui ó, eu tenho o exemplo da função f de x igual a meio elevado a x. Então, nós temos esse gráfico aqui. Se eu tivesse a função 1/3 elevado a x, por exemplo, então eu diminuí o valor desse a, né? Era 1/2, então 1/3. Então, ela vai fazer o que, ó? Ela vai fazer isso aqui, ó. Ela vai passar aqui pelo ponto 0 e 1 e ela vai se aproximar aqui do x cada vez mais. Se eu pegasse 1/4, por exemplo, diminuir mais ainda. Então, 1/4, ela vai fazer o que, ó? Ela vai passar aqui pelo ponto 1 e ela vai se aproximar do eixo x cada vez mais rápido, tá? Então, podemos escrever o seguinte. Então, podemos escrever que ela será decrescente e se aproximará do eixo x cada vez mais rápido. A outra perguntinha que ele faz é o seguinte. Quais são as semelhanças entre f de x e i de x? Bom, olha só. Quais são as semelhanças entre essas duas funçõezinhas aqui, ó? A f de x que é igual a 2 elevado a x e i de x que é igual a meio elevado a x. Primeira coisa, né, ó, visivelmente, ambas passam pelo ponto 0 e 1. Então, isso daqui já é uma semelhança bem notável, né? Segunda, perceba o seguinte, que para valores simétricos de x, o que seria o valor simétrico de x? Vamos pensar, por exemplo, se o x for 1, o simétrico de 1 é menos 1. Se o x for 2, o simétrico é menos 2. Percebam que eles possuem a mesma imagem, né? Ó, se eu pegar o 1, olha só, a imagem para quando x for igual a 1, de i de x igual a meio elevado a x é meio. E para quando x for igual a menos 1, a imagem de f de x igual a 2 elevado a x é quanto? É meio. Se eu pegar para o x valendo 2, olha só, e pegar para o x valendo menos 2, então elas são o quê? Tem a mesma imagem. Então, para valores simétricos de x, tem a mesma imagem. Tanto para f de x quanto para i de x. E uma outra coisinha importante a ser notado aqui é que elas se aproximam do eixo x, mas elas não tocam o eixo x. Então, essa é uma outra semelhança notável. Então, ó, quais são essa semelhança entre f de x e x? Então, podemos escrever que todas passam pelo ponto 0 e 1. Para valores simétricos de x, temos a mesma imagem, tanto para f de x e i de x, e nenhuma dessas curvas tocam o eixo x. A terceira pergunta. Qual a principal diferença notada entre f de x e i de x? Olha, a principal diferença notada entre elas é que uma é crescente e a outra é decrescente, né? Então, note que para quando eu aumento os valores de x, o que acontece com os valores de y? Para a função f de x, se eu aumento x, y também aumenta. Para a função i de x, se eu aumento o valor de x, o valor de y diminui. Então, escrevendo isso, né, é o sentido de crescimento delas, que são opostos. Então, quando o x cresce, o valor de f de x também cresce e de i de x diminui.